Olá, tenho uma pergunta para ti. Sabes como se chama isto? Que utensílio é este aqui assim? E este? Sabes? Se ligarmos. Se ligarmos. E este? Sabes? São produtos do cotidiano, como os meus óculos. Mas como é que os obtemos? Eles não existem na natureza, eles são produtos obtidos através da transformação de recursos naturais. E é esse processo de que te hoje vou falar nos 5 minutos de ciências. Espero que gostes. Eu gosto de. Ora, vamos ver então como são explorados e transformados os recursos naturais. Esta matéria é longa, vou fazer no mínimo 2, 5 minutos de ciências sobre este tema, este e o próximo. Então, recapitulando, os recursos minerais são concentrações de rochas e de minerais na crosta terrestre, de que temos vários exemplos, o granito, o calcário, o ferro, o cobre, e que podem ser recursos minerais metálicos, como já vimos anteriormente, o ferro, o cobre e também o alumínio, ou recursos minerais ou metálicos, como o granito, o calcário e a areia. São recursos não renováveis, porque são recursos que se formaram durante um período de tempo muito longo e, ao ritmo que o homem os está a explorar, têm tendência a acabar. Onde é que eles se utilizam? Nas mais diversas finalidades. Na indústria cerâmica, por exemplo, fazer tijolos, por exemplo, para fazer louça, usam-se recursos minerais. Para fazer estátuas, na agricultura, como corretivos, na pavimentação, para fazer remédios, para fazer objetos em vidro, na construção civil, para produzir joias. Utilizam-se nas mais diversas finalidades e, por exemplo, se pensarmos na tua casa, o local onde vives, o telhado é feito de recursos minerais, o cadeamento é feito de recursos minerais, os cabos elétricos que permitem que tenhas energia elétrica ou até internet são feitos de recursos minerais. As escadas em que deslocas são revestidas de recursos naturais, recursos minerais neste caso. Portanto, são usados nas mais diversas finalidades e sem eles não conseguiríamos ter o tipo de vida que temos. Como é que os exploramos? Exploramos em minas. Estudos preliminares levam-nos a saber onde é que eles existem em abundância e que merecem ser explorados e depois já explorados. Podemos pensar em dois tipos de exploração mineira. Uma exploração mineira, por exemplo, em escavações subterrâneas, em aquilo que chamamos vulgarmente de minas subterrâneas. Por exemplo, cá em Portugal temos, como é que é referido, o caso das Pirites, no Alentejo, a exploração de pirite feita exatamente em minas subterrâneas, ou exploração a céu aberto, como por exemplo, de que se fala, por exemplo, muito agora no lítio, ou por exemplo do petróleo, que também é outro recurso essencial para o dia-a-dia, para o nosso dia-a-dia. Temos então explorações subterrâneas, aquelas que são feitas então em minas subterrâneas, explorações a céu aberto, como a que vamos ter do lítio, onde se vai escavando à superfície e se vai retirando o que precisamos, se for o lítio, por isso será o caso, ou, por exemplo, nas pedreiras de calcário, de mármore ou de granito, e também se recorre à exploração por perfuração, por exemplo, para o caso do petróleo. Como é que são explorados os recursos hídricos? São explorados normalmente através de furos de captação de água, a sua bombagem e que depois é renovada para reservatórios. Então, temos captação da água subterrânea, feita por poços ou furos, ou a captação de águas superficiais, se estamos a falar, por exemplo, da captação de água de um lago ou de uma barragem em que a água é, então, bombeada.
ela é armazenada e depois é distribuída aqui, no nosso caso, em Braga, pela AGER. O que é que nós podemos fazer para que a água não esgote? Desde logo, reduzir o seu consumo e evitar o desperdício de água, fechando a torneira, por exemplo, fechando a torneira quando vamos a lavar os dentes, usando apenas a água necessária para o efeito e não tendo uma torneira aberta ou a pingar desnecessariamente. Combater a poluição e, por outro lado, combater a poluição. Como é que são explorados os recursos biológicos? O que é que são recursos biológicos? O recurso biológico é aquilo que tu tens quando, por exemplo, necessitas de carne ou para a tua alimentação, ou quando, por exemplo, recorres a uns sapatos, e os sapatos são feitos de pele de animal. Eles são feitos através das pecuárias se não for feitos com forma sustentável, podemos contribuir então para o seu esgotamento e para a poluição. Então o que é que devemos fazer? Usar ao mínimo, reduzir o consumo, de forma também a reduzir a poluição gerada por esta exploração destes recursos. Evitar o uso de agroquímicos é outra ferramenta essencial e respeitar, por exemplo, o tamanho mínimo que há definido para o consumo, por exemplo, de peixes. Não devemos comprar peixes que tenham menos tamanho do que aquele recomendado. E replantar as florestas que destruímos. Como é que são transformados recursos para a obtenção de energia? Bem, a energia podemos ter várias formas. As centrais termoelétricas são aquelas centrais que gastam, por exemplo, carvão para produzir energia elétrica, onde vamos ter unidades onde o carvão ou outro produto é queimado para produzir vapor e este vapor vai fazer girar turbinas. Tem um problema grave, produzem grandes quantidades de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono, mas também como enxofre, provocando outro problema que são o das chuvas ácidas. Um produto muito usado por nós, que te mostrei há pouco ainda, por exemplo, o plástico. Como é que se obtém o plástico? Obtém-se através do petróleo. O petróleo bruto é um recurso natural, mas o que nós gastamos no dia a dia, o gás de garrafa, os plásticos, o querosene, a gasolina, o gasóleo, o diesel, o fuel, o lubrificante, o asfalto, são produtos que se obtêm da refinação, da destilação do petróleo. Como é que isto é feito? O petróleo é trazido dos depósitos para esta torre, ele é aquecido até à forma de vapor e depois, consoante a condensação, vai depositar os produtos mais leves em cima, os produtos mais pesados em baixo, e temos então uma separação dos diferentes produtos por destilação. Nas centrais nucleares, o processo de produção de energia elétrica é muito semelhante ao das centrais térmicas, só que em vez de usarmos um combustível para aquecer a água, que irá então originar vapor que vai pôr as turbinas a girar, o que vamos ter são a decomposição do mineral nuclear, neste caso urânio, e que irá produzir então esse calor que irá tornar a água em vapor. As barras de urânio são inseridas no reator, que está cheio de um líquido. À medida que essa energia é libertada e a água aquece, forma-se vapor, e esse vapor vai fazer girar a turbina. Então, o que é que temos aqui? Temos aqui as barras de urânio. Estas barras de urânio vão libertar energia, vão aquecer a água, ao ser transformada em vapor, vai fazer girar a turbina, e a turbina ligada a um gerador vai então produzir energia elétrica. Numa central térmica, o processo é semelhante, só que aqui, em vez de termos estas barras de urânio, o que tínhamos era uma combustão, onde o combustível, seja combustível como, por exemplo, a nafta ou o carvão, é queimado, o calor, é produzido calor, este calor vai fazer com que a água se transforme em vapor, e o vapor vai então fazer girar uma turbina, e a turbina faz girar o gerador e produz energia elétrica. Bem, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula continuarei a falar da transformação de recursos naturais. Espero por ti.